É isso aí, meia hora do seu dia, uma vez por semana, para a gente discutir com mais profundidade o tema mais importante de quem está vivo hoje no planeta Terra, sustentabilidade. As notícias, os temas, os negócios que fazem parte da construção de um mundo sustentável. O Matinal Sustentabilidade é um oferecimento da Ambipar. Isso aí, Guilherme. E nessa semana a gente teve uma notícia relacionada à sustentabilidade e ao meio ambiente e à preservação ambiental, que tem a ver com a demarcação, marco temporal para demarcação de terras indígenas, e a gente deixou para trazer ela justamente, para trazer essa notícia justamente aqui no Matinal Sustentabilidade, né, para a gente poder conversar aqui. Então, a discussão sobre a criação de um marco temporal para demarcação de terras indígenas entrou no meio da briga entre Senado e Supremo Tribunal Federal. O Supremo já tinha marcado para essa semana o julgamento de 4 ações que analisam a validade da lei do marco temporal. E enquanto o Supremo abriu o julgamento, o senador Davi Alcolumbre, presidente do Senado, pressionou e colocou em votação em regime especial, né, na véspera aí do julgamento a ser feito pelo Supremo, uma PEC que tenta incluir a tese do marco temporal na Constituição. O Supremo já tinha declarado inconstitucional essa tese. Na mesma semana, o Alcolumbre estava já em um confronto deflagrado com o governo Lula em relação tanto à indicação de Jorge Messias e depois à discussão sobre a lei do impeachment de ministros do Supremo Tribunal. A proposta lá no Senado foi votada sem passar por comissões e agora segue para a Câmara dos Deputados, ou seja, seguiu um rito muito mais rápido aí do que se imaginava. E o Supremo, ao mesmo tempo, começou esse julgamento de 4 ações que analisam a validade de uma lei do marco temporal, ouviu as manifestações, as sustentações orais das partes e suspendeu o julgamento. O voto vai ser retomado ainda em uma data a ser definida, decisão final provavelmente só vem em 2026. Mas a gente tem aí um tema que é de extrema importância, né, extrema importância aí para as comunidades indígenas, sendo debatido tanto pelo Senado como pelo STF. De novo, mais uma daquelas situações que a gente pode ver Congresso aprovando uma coisa, pouco tempo depois Supremo derrubando e atropelos de lado a lado, né, Guilherme? E eu acho que é importante a gente falar por que o tema das terras indígenas tem tanta relação com a questão ambiental. Há hoje uma série de números que mostram que a preservação feita nos territórios que são territórios de comunidades indígenas é uma preservação ambiental muito superior à feita fora de territórios que são aí cuidados pelas comunidades indígenas. Então, o trabalho dessas comunidades, ele enquanto forma de preservar o meio ambiente, ele é reconhecido internacionalmente. E esse foi um dos pontos aí que foi trazido à tona na última COP, né, na COP que foi realizada aqui no Brasil, que foi a COP com a maior participação de indígenas da história. É isso que o governo propagandeia, e quem estava lá e traz para a gente de informação diz que realmente, né, que acompanhou outras COPs, diz que realmente foi a COP com mais diversidade de participação de povos indígenas. Então, tem tudo a ver essa discussão sobre terras indígenas e terras, a partir de quando, né, essas terras podem ser consideradas das comunidades ou não, ser trazido aqui no Sustentabilidade, Guilherme. Mas é um assunto ainda a se desdobrar, vai ter muito pano para manga, tanto na Câmara, que vai fazer essa votação, como no Supremo depois, que certamente vai ter que decidir e pode acabar derrubando o que vem aí por parte do Congresso, Guilherme. Ali, esse é outro tema que a gente tem um stick-push aí, né, Bia? Porque tá um lado aguardando o outro decidir para tentar derrubar a decisão anterior. Esse é o time. Você tem o Congresso esperando o STF decidir para, tão logo isso ocorra, ir lá e tentar, por meio de uma PEC, mudar as regras. E a impressão que eu fiquei é que agora o STF também deu um pouco uma puxada de freio, esperando ver se o Congresso tramita por lá para depois tentar reverter numa decisão judicial. Agora, esse tema é um tema que a composição do Congresso depõe muito contra os interesses das populações indígenas, né?
A gente tem um Congresso majoritariamente, mas sem nenhuma dúvida, a favor do agronegócio, contra a demarcação de terras indígenas no geral, né, no mérito da questão sobre demarcar ou não demarcar, o Congresso é contra, majoritariamente contra. Então esse é um tema que existe uma chance muito grande de, ao fim dessas decisões, tanto do STF quanto do Congresso, o Congresso legislar e tentar dar a última palavra, e isso não vai ser uma coisa a favor, não vai ser uma decisão a favor da demarcação das terras indígenas. Bom, vamos para o nosso quadro Negócios Verdes, que hoje a gente tem um entrevistado nele, né, Bia? Conta pra gente, por favor. É isso, Guilherme. Vamos conversar aí um pouco sobre um assunto que eu acho que é do interesse de todos, né? Que é entender como são dois problemas juntos, né? Resolver dois problemas juntos. Um que é o problema do lixo nas cidades, que é um problema global, né? Evitar que o lixo urbano vá para os rios, para os oceanos, e, ao mesmo tempo, resolver um outro problema que é de geração de energia a partir desse lixo. Será que dá para fazer isso, né? O nosso convidado de hoje, que vai conversar com a gente sobre esse assunto, é o presidente executivo da Associação Brasileira de Energia de Resíduos, ABREM, e vice-presidente para a América Latina do Waste to Energy Research and Technology Council, WTERT, Yuri Schmidt. Vamos chamar ele para conversar aqui. Bom dia, Yuri. Tudo bom? Prazer estar aqui com vocês, satisfação enorme. E é uma alegria poder falar um pouco sobre da geração de energia a partir de resíduos e como essa tecnologia pode beneficiar, né, a população, a sociedade, a qualidade do ar, a qualidade da água, do solo, a saúde pública, né, e as mudanças climáticas, que eu acho que é o principal aspecto hoje, na minha visão, que leva à adoção dessa tecnologia, né? Então, fala um pouco para a gente dessa tecnologia e como ela está hoje, Yuri. Assim, qual é o estado que a gente tem de disseminação ou de possibilidade de uso dela? Olha, a incineração de resíduos não é algo novo. Isso é feito desde 1902. Antes de inventar o aterro sanitário, né, a gente já incinerava resíduos no passado. E essa tecnologia, a partir da década de 70, ela começou a utilizar modernos filtros que capturam todas as partículas eventualmente cancerígenas, né? Dioxinas, furanos, NOx, mercúrio, e isso passou a ser extremamente seguro, né? Então, nos Estados Unidos, houve um problema de falta de incentivo, então eles hoje só têm 80 usinas, mas a Europa tem 500 usinas, né? O objetivo da Europa, desde lá de 1999, é eliminar os aterros sanitários, tá? Então, eles começaram a desviar resíduos de aterros sanitários por meio da reciclagem, que é o principal atividade, a reciclagem é muito importante. Só que a reciclagem não recicla, no Brasil, não passaria de 15%, sabe? Talvez em alguns lugares 20%, 25%, mas isso não tem como você eliminar completamente o resíduo com da reciclagem. E você tem a compostagem para resíduos que são limpos, orgânicos, ou seja, tem que ter uma excelente coleta seletiva, educação ambiental, que no Brasil a gente tem um problema grave sobre isso. E depois a gente precisa do que não é reciclável, tudo aquilo que iria para o aterro, que é imprestável, não compensa enterrar aquilo dali. Você vai estar inutilizando uma área muito grande. No Brasil, 41% do lixo vai para lixão. Isso causa contaminação de lençol freático, doenças são proliferadas. E isso é um problema gravíssimo de saúde pública, né? No Brasil, a gente tem 40 mil pessoas morrem por ano decorrente da má gestão de resíduos. A gente gasta $1 bilhão por ano no tratamento de saúde decorrente dessa má gestão. E o objetivo vai muito além disso, não é só eliminar os lixões, a gente precisa gerar energia a partir dos resíduos, né? E a geração ocorre em termoelétricas totalmente seguras, que fazem a queima desse resíduo por combustão, tratam os gases que saem do sofisticado sistema de controle de poluição atmosférica, de modo que o ar da chaminé é mais limpo que o ar da cidade, em muitas das ocasiões, né? E essa é a indústria mais restritiva do mundo, porque essas usinas geralmente ficam nos centros urbanos. Então, Paris, por exemplo, tem 3 usinas Waste to Energy há mais de 20 anos. Estão lá no centro da cidade, a 2 quilômetros da Torre Eiffel. Talvez você já tenha passado do lado e não tenha sentido nem o cheiro da usina, porque ela tem sistema de odores, né, de pressão negativa. Então, assim, essa é a melhor técnica, né? Você gera a partir dessa usina eletricidade e vapor e pode gerar resfriamento.
cooling, né, que pode atender um data center. Então, hoje, com essa demanda por data center, você consegue ter um benefício energético de 40% para um data center. Ou seja, torna-se uma tecnologia imbatível para você atender a transformação digital que a gente vive hoje com a inteligência artificial. Então, essa é a tecnologia. A gente tem 3 mil usinas operando no mundo inteiro e o Brasil está mais de 50 anos atrasado, né? Nós só temos uma usina em construção que vai entrar em operação em janeiro de 2027 e São Paulo, município de São Paulo, porque já não tem, a quantidade de São Paulo é enorme, né? São 20 milhões de habitantes na região metropolitana. Então, o município de São Paulo, que é 12 milhões, contratou 4 usinas de 1.000 toneladas por dia. 2 vão entrar em operação em 2028, talvez atrase um pouco, e duas em 2034. E mesmo assim não é suficiente, porque ainda não vai, você só 4.000 toneladas dia. Então a gente precisa de mais dessas usinas. Yuri, bom dia, prazer receber você aqui. Eu brinquei há pouco na abertura do programa que para mim parece realismo fantástico, assim, parece mágica quando a gente fala em transformar o lixo urbano em energia elétrica. Mas é isso, é a tecnologia em estado bruto, né? E eu queria te pedir para explicar para a gente como é que isso funciona um pouco. A gente tem uma ilustração, vou pedir para o Lucas Viana colocar aí, por favor, na tela. Essa ilustração mostra como é que seria uma usina dessas, como essa que você acabou de descrever. Explica para a gente, Yuri, a partir da imagem aí, como que funciona essa usina. Exatamente. O caminhão ele chega numa comporta dessas, tem um sistema de pressão negativa, de modo que o ar entra e sobe para um filtro, então não sai cheiro para fora, né? Então o caminhão chega, despeja o lixo, essas agarras vão fazendo o misturamento desse lixo, depois elas colocam dentro de uma caldeira para fazer a queima desse resíduo. Tem uma sala de controle toda automatizada. Esse resíduo ele vai de forma que ele chega das residências, né? Então tem que ter uma coleta seletiva prévia para tirar os recicláveis. Depois ele vai para um sistema de grelhas, é feita a queima. Esse calor ele evapora em sistema de água fechado, vira um vapor de alta pressão que gera energia elétrica no gerador. E os gases tóxicos que saem da queima, eles vão para esse sistema que você está vendo, que é de purificação, de lavagem de gases. Eles usam carvão ativado, usam bicarbonato de sódio ou cal, depois passa para um sistema de filtros de manga, filtros de amônia, alguns lugares usam filtros eletrostáticos para tirar metais pesados, e você sai aí, você reduz em 98% o volume, né, desse resíduo. 3% você recicla de metais ferrosos, não ferrosos, ou seja, aumenta muito a reciclagem, a pegada de carbono. E depois a gente tem também, esse agora, por exemplo, é o sistema que você faz o aquecimento, né? Em vermelhinho são os tubos de água, né? E esse vai para um turbogerador embaixo, né? Que faz a geração de eletricidade. E depois o calor residual você pode utilizar para o resfriamento em data centers no Brasil, já que a gente não tem problema de aquecimento, né? Residencial como na Europa a gente usa para aquecer uma cidade inteira. Paris, 3 usinas aquecem toda a cidade. Então a gente tem aí uma questão muito sustentável, né? Geração de energia limpa, renovável, de tudo aquilo que não serve. Então a gente fecha o ciclo da economia circular por meio da usina de waste to energy, que é o que a gente chama essas usinas lá fora, né? Ou recuperação energética de resíduos, né? Os críticos desse tipo de tecnologia reclamam de 2 coisas, essencialmente, né? Se tiver mais, você fala aí, já rebate a informação também. Primeiro é do alto valor de investimento. E o segundo é a questão da emissão de carbono aí, gerada pela queima do lixo, né? Você já trouxe um contraponto aí com relação à produção desses gases, né? Mas eu queria te ouvir, então, com relação a ser um investimento muito caro. Isso, o investimento, ele geralmente gira em torno, por exemplo, uma planta que vai fazer o tratamento aí de 1.000 toneladas dia para São Paulo, o investimento gira em torno de 1,2 a 1,5 bilhões de reais. Só que se nós considerarmos, isso saiu inclusive na revista mundial de gestão de resíduos, a mais importante, a Waste Management World, saiu uma entrevista hoje de um dado acadêmico que nós já temos, mas eles confirmaram que o custo é menor, né? Embora o custo inicial dessa usina é grande, ela dura até 50 anos, né? Os Estados Unidos tem várias usinas com mais de 40 anos. Então, se ela é bem operada e feita a manutenção, ela vai durar 50 anos.
Se você considerar os custos socioambientais do aterro sanitário, da gestão desse aterro, das emissões, a questão que causa eventualmente danos ambientais e saúde pública, e também a desmobilização daquela área, o custo é maior. Tá? Então, o custo inicial do Waste to Energy é maior, mas como você tem um contrato de concessão de 30 anos, você pode diluir esse financiamento, não tem impacto nenhum para o município só paga a operação da usina. Né? Agora, se você considerar que o aterro sanitário dura 10, 15 anos e você vai ter que gerir esse aterro por 30 anos, fazer remediação de contaminação, de captura desse metano, né? o custo se iguala praticamente, ou às vezes fica até maior. Então, é uma questão de decisão de Estado. Né? Eu estou fazendo um planejamento da sustentabilidade da minha cidade e eu preciso fazer o que é melhor. Por isso que o mundo inteiro hoje está indo para essa tecnologia. A Europa já tem 500 usinas, a China construiu 1.100 usinas, e eles estão eliminando a atividade de aterro sanitário, ou seja, focando na reciclagem, na compostagem, na biodigestão anaeróbia também, que são biodigestores que geram biogás e biometano, sem vazamento, né? E aí a gente tem a Waste to Energy para fração não reciclável. E quando a gente olha para a questão de mudança climática, veja bem, as usinas do Waste to Energy, segundo dado do BEP, Brasil Energy Program, fez um estudo amplo para o Brasil sobre as energias renováveis e descarbonização. Olha o que eles descobriram, né? Que para cada 1 tonelada de lixo urbano que eu coloco numa usina Waste to Energy, eu reduzo 1,7 toneladas de CO2 equivalente. Isso significa dizer, por exemplo, se eu comparo as emissões de um aterro sanitário muito bom, que possui sistemas de captura de biogás, como acontece em muitos aterros no Brasil que produzem biometano no aterro sanitário, e eu comparo isso com a usina de Waste to Energy, eu reduzo em 8,4 vezes as emissões de gás de efeito estufa. Aí você pergunta, Yuri, como é que é possível? Você está enterrando lixo e do outro lado você queima e gera o CO2. Tudo bem, mas o CO2, comparado com o metano que vaza nesses aterros sanitários, ele é 86 vezes mais forte. Então, uma molécula de CO2, né, uma molécula de metano, ela representa 86 moléculas de CO2. Então, essa é a comparação. Então, por isso que quando eu faço o Waste to Energy, eu reduzo em 8,4 vezes, ou seja, as emissões são negativas, elas não são positivas. Eu gero CO2, mas quando eu abato as emissões evitadas de metano em aterro, aqui eu tenho uma usina que ela é net zero, né? E se eu conseguir colocar um sistema de captura de CO2, isso já existe, isso já tem um marco do combustível do futuro, aprovou o CCUS, né, o Sistema de Captura e Utilização de CO2, ano passado, eu consigo ter uma emissão negativa. Né? Então, isso é muito importante você considerar. É uma decisão de mudança climática e de saúde pública. E o custo, ele se equipara ao longo prazo com os aterros sanitários. Né? Sim. Não, é muito impressionante a possibilidade de impacto. Como é que está a perspectiva aqui no Brasil, Yuri, de espalhamento, né, de popularização dessa tecnologia, desse tipo de usina? E a outra pergunta que eu te faço é a seguinte: quanto do lixo seria possível transformar em energia elétrica? Todo o lixo de uma cidade, isso é factível ou não? Ou seria uma quantidade de usinas absurdas? Né? Dá para a gente pensar no fim dos lixões e dos aterros sanitários a longo prazo, por exemplo? Então, a questão dos lixões são pequenos municípios minúsculos espalhados pelo Brasil inteiro que estão isolados, não participam de consórcios maiores e não tem viabilidade para eles, não tem recurso para mandar esse resíduo para um aterro sanitário. Então, como é que se soluciona o problema dos lixões? É bastante simples, só que a gente não está fazendo. A gente tem a legislação, a gente não cumpre a lei. O novo marco do saneamento trouxe a possibilidade de regionalização. Goiás, por exemplo, está mandando 90% do lixo aí para lixões, inclusive todo de Goiânia ali, toda aquela região, o que é impressionante, né? Porque é um estado que tem capacidade de resolver isso, mas está estruturando 3 contratos de concessão. Esses 3 contratos, vai ter a regionalização, um contrato de concessão para cada área. Então, todos os municípios daquela área vão ter o mesmo contrato e aterros regionais com clusters. Então, esse resíduo todo vai ter destinação ambientalmente adequada. E nas regiões metropolitanas, que a gente tem mais de 700 mil habitantes, 1 milhão de habitantes, é preferível a adoção do Waste to Energy. Então, por exemplo, a região ali de Goiânia, Anápolis, de Águas Lindas, aqui perto de Brasília, vão poder fazer 2 usinas do Waste to Energy.
Tá? Brasília, por exemplo, o aterro sanitário vai ficar cheio em 2027. Não tem mais área para licenciar. Brasília está cheio de nascentes, não é um local adequado para fazer aterro. Aliás, no Pantanal, na Amazônia, também é assim, você tem muita água, o rio sobe bastante, não são regiões adequadas, a grande parte das regiões, para ter aterro sanitário. E aí você tem realmente a recuperação energética, ela é mandatória, né? A gente precisa fazer isso, né? E o Distrito Federal está estruturando um projeto, o governador ele é favorável para que, a partir do ano que vem, tenha uma licitação. Então, a gente está em reta final, já por 4 anos está sendo estruturada essa concessão, com estudos financeiros, econômicos, jurídicos, regulatórios, melhor tecnologia disponível, né? Então, Brasília vai se tornar referência também nessa tecnologia. A gente também tem um projeto para Campinas e Consimares, que é a região metropolitana de Campinas, tem projeto para a Baixada Santista, que é um caos, todo aquele lixo sobe a serra, né? A Serra do Mar ali, pode haver acidentes, inclusive, o trânsito, né? São 350 caminhões por dia, não faz sentido nenhum você transportar esse resíduo, né? E tem também o projeto para Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro, o aterro lá recebe 10 mil toneladas por dia, né? Então pode também estar recebendo uma usina dessa. Então é o que a gente promove como associação, né? A participação de eventos, organização de estudos técnicos, tentando influenciar o governo federal para que adote as melhores práticas, e os municípios e os estados também, né? Muito bom. Yuri, olha, sensacional, gostei muito de ter você aqui. A gente, ao longo desses meses de sustentabilidade, né, Bia, esse foi um assunto que a gente não tinha ainda explorado e mostra só como é rico o guarda-chuva de possibilidades para a gente explorar aqui no programa. Obrigado, espero contar com a sua presença aqui em outras oportunidades e bom trabalho com mais usinas em 2026 sendo criadas. Contem com a gente para a gente poder falar de sustentabilidade nas cidades.